Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Hoje vou contar para vocês a lição 1 que tem como título A Avó Terrível. Essa é a lição 1 do terceiro trimestre de 2025. O verso para decorar se encontra em 1 Timóteo 5:8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Mensagem central: os membros da família que seguem a Deus cuidam uns dos outros. A história de uma avó malvada e de como Deus livrou das mãos dela o príncipe Joás. Referência 2 Reis 11. Ela foi uma avó terrível. Atália, a rainha-mãe, era filha de Acabe, rei de Israel, e de Jezabel, uma rainha pagã, dois governantes perversos de quem tinha herdado toda a maldade. Atália era extremamente dominante. Seu filho Acasias tinha apenas 22 anos quando foi coroado rei. Embora fosse descendente do rei Davi, a família de cuja descendência Jesus viria a nascer, a própria Bíblia diz que ele foi um rei muito mau. Depois de reinar apenas um ano, Acasias e toda a família de sua mãe foram mortos por um ato de traição. Quando as notícias chegaram a Atalia, ela concluiu que se todos os seus parentes tinham sido mortos, então todos os parentes de seu esposo, os descendentes do rei Davi, deveriam ser mortos também. Não importando que fossem seus netos, ela queria ser rainha a todo custo. Na Bíblia, lemos que Atalia matou todos os filhos de Acasias. A notícia se espalhou rapidamente e não houve muito tempo para planejar uma fuga. Mas Atalia não era tão astuta como pensava. Ela não sabia, mas seu marido Jorão tinha filhos com outra mulher, Jeoseba, filha de Jorão, porém não de Atalia, era esposa do sumo sacerdote. Nesse caso, se apenas um príncipe fosse poupado, a linhagem do rei Davi seria preservada e estaria garantindo o cumprimento da profecia com respeito ao Messias. De alguma forma, Jeoseba conseguiu fugir do palácio com o pequeno príncipe, o menino Joás, de apenas 1 ano de idade. Ela o escondeu com sua babá num depósito do templo e conseguiu guardar ali tudo o que fosse possível para deixá-los confortáveis. Por 6 anos, a rainha Atalia governou o país. E durante esse tempo, o pequeno Joás cresceu, aprendeu a amar a Deus e o templo em que vivia. Quando o menino completou o 7º aniversário, Jeoseba e o esposo decidiram que estava na hora de revelar o segredo. Joás seria um rei. Numa sexta-feira à noite, o sumo sacerdote chamou secretamente os guardas do palácio e lhes mostrou que Joás estava vivo e pronto para ser o novo rei. Assim, no sábado pela manhã, eles o coroariam rei, quando o povo estivesse no templo para adoração. Os guardas protegeram o rei Joás durante aquela noite, para que ninguém tentasse fazer mal a ele. Na manhã seguinte, armados com lanças e escudos, os militares formaram um semicírculo em volta do altar de sacrifício, no pátio do templo, em frente aos adoradores. Ninguém do povo sabia o que estava acontecendo e sequer imaginava que o pequeno Joás existia.
Mas então o menino entrou trazido pela mão do tio Joiada, o sacerdote, e foi apresentado ao povo. Joiada colocou uma coroa na cabeça do pequeno rei e lhe entregou uma cópia dos 10 mandamentos. Então, como símbolo da unção por parte de Deus, o sacerdote tocou a fronte de Joás com óleo de oliva e o proclamou rei. O povo rompeu em aplausos. O Messias haveria de vir, como tinha sido prometido, da linhagem de Davi. As trombetas soaram e o povo começou a aplaudir e a gritar: Vida longa ao rei! Viva o rei! Vida longa ao rei! O pequeno rei sorria e acenava ao povo. Ele havia sido bem preparado para ocupar o cargo de seus aposentos. A rainha Thalia ouviu um tumulto. Ela nunca havia participado dos serviços sabáticos, mas sabia que o povo normalmente não fazia tanto barulho. O que estaria acontecendo? Ela vestiu a túnica e correu para o templo. Lá chegando, viu Joás recebendo todas as honras. Numa explosão de ira, rasgou suas caríssimas vestes e rompeu em gritos: Traição! Traição! Naquele momento, o sacerdote rapidamente ordenou que os guardas a atirassem do templo e a executassem. A ordem era que também fossem executados os que tentassem protegê-la. Ninguém impediu os guardas enquanto a arrastavam para fora do templo aquela avó que havia sido um verdadeiro pesadelo. De volta ao templo, Joiada levou todo o povo e o rei Joás a fazer um pacto de lealdade para servir a Deus de todo o coração. O povo deixou o templo e saiu pela cidade, destruindo os altares de Baal, tirando os maus sacerdotes e acabando assim com toda a má influência de Atalia. Enquanto a cidade estava sendo purificada, Joiada levou ao palácio o novo rei e seus guardas. Seu coração deve ter batido forte pela emoção de ver o pequeno Joás assentar-se pela primeira vez no trono de ouro. Finalmente, eles tinham em Jerusalém um rei que amava o Senhor. Um recado para você: o Senhor fará muito mais que atender as mais altas expectativas dos que nele depositam sua confiança. Ele dará sabedoria de acordo com as suas necessidades.